Que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações no dia de hoje e em todos os outros dias das nossas vidas. Vamos ler um texto que eu gosto muito, muito, muito. Romanos 12. A gente só vai ler os 2 primeiros versículos, que diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Paulo aqui incentivou seus leitores a responderem à bondade de Deus com uma devoção total a Jesus Cristo. A misericórdia de Deus em salvar pecadores exige uma resposta de gratidão. O cristão deve se apresentar a Deus como sacrifício vivo e não deve se conformar com o mundo, e sim transformá-lo, renovando a mente pela vontade de Deus. Então, nós somos o sacrifício vivo do Senhor e Ele quer, como sacrifício, o nosso coração, que o nosso coração esteja completamente entregue a Ele e sensível à voz do Espírito Santo. Os cristãos estão unidos como povo de Deus, por quem o último sacrifício de sangue foi feito. Por isso, devem levar uma vida motivada pela gratidão e entrega total. O sacrifício que resta é um coração grato a Deus. O corpo que é apresentado a Deus como sacrifício vivo, deve ser através de um culto espiritual prestado por pessoas redimidas e gratas por terem sido alcançadas pelo amor de Deus. A disposição da mente do cristão deve ser determinada e moldada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito e pelos interesses do reino de Deus, e não por uma moda passageira desse século, cujo príncipe já está condenado, embora ainda não esteja preso. Mas o príncipe desse mundo, Satanás, já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário pelo Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Somente por meio da renovação santificadora, o cristão se torna suficientemente sensível para experimentar a vontade de Deus para cada situação que se apresenta em sua vida. Mas como podemos conhecer a vontade de Deus? Lendo e meditando na sua palavra, orando e tendo uma comunhão e uma intimidade com o Senhor. Isso fará com que possamos recusar sermos influenciados pelas pressões da sociedade em que vivemos. Ao abandonarmos a nossa antiga maneira de pensar e adotarmos uma perspectiva inteiramente nova, a perspectiva de Deus e do seu reino, começaremos a reconhecer mais e mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Há muitos textos bíblicos falando sobre a vontade de Deus. Por exemplo, no Salmo 143, versículo 10, diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus que tem o bom espírito.
Desculpa, eu vou ler de novo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Aqui o salmista está pedindo a Deus para ensiná-lo a fazer a sua vontade, guiando e dirigindo sua vida por um caminho plano, um caminho reto. O salmista não queria apenas livramento, ele queria a orientação de Deus. Sabia que somente enquanto andasse no caminho do Senhor é que viveria com segurança, com proteção. A confiança na graça e no cuidado de Deus é acompanhada por uma atitude de obediência completa ao Senhor e assim se alinhar com sua vontade. Quem quer pedir a consolação e o conselho do Espírito Santo precisa reconhecer o amor insondável de Deus. No Salmo 48, a Bíblia diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Ou seja, é de dentro para fora. A gente obedece a Deus, a gente se agrada de fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele, a lei dele, os preceitos dele estão no nosso coração. O salmista aqui afirma que é agradável fazer a vontade de Deus e que ela está escrita no nosso coração, está gravada dentro de nós. É em nosso coração que os mandamentos do Senhor têm que ser escritos. É diferente do que muitas pessoas pensam. Fazer a vontade de Deus é agradável, causa leveza e uma consciência totalmente limpa e tranquila, pois sabemos que ao fazer a vontade de Deus, estamos seguros e podemos ser herdeiros de suas incomparáveis promessas. Muitas pessoas acham que é pesado, mas não é. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se sente leve, a gente se sente seguro. Lá em Hebreus 13, versículos 20 e 21, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Esse texto mostra que o Deus de paz nos aperfeiçoa para termos condições de fazer a vontade de Deus. A grandeza de Deus se expressa por ele ser a fonte da paz, a força da ressurreição, o autor da eterna aliança e o aperfeiçoamento de todo aquele que nele crê. Jesus é nosso Senhor, nosso bom pastor, o único caminho para se chegar ao Pai. E agradá-lo fazendo sua vontade deve ser o nosso maior alvo, a nossa maior alegria. Jesus, o nosso pastor, é quem nos aperfeiçoa em todo o bem e em tudo o que é bom, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, para conseguirmos fazer sua vontade em detrimento à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, que muitas vezes são desejos maus e que têm caminho de morte e não de vida e vida eterna. Se pela fé sabemos que Deus é bom e perfeito e nos ama com um amor que excede todo entendimento, então temos que crer que Ele
e somente Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, está lá em Jeremias 17:9. E a nossa carne, naturalmente, se inclina para o mal, porque somos pecadores num processo de santificação. Então, mortificar a carne e deixar de fazer a nossa própria vontade é o melhor que temos que fazer para que a nossa vida seja vitoriosa e possamos andar em caminhos planos, retos, ao invés de andarmos em caminhos tortuosos. Mas há situações na vida que nos deixa meio confusos sobre a vontade de Deus. Muitas vezes temos que tomar decisões e não conseguimos discernir o que Deus quer que façamos. Essa é a hora de nos ajoelharmos e pedirmos a direção do Espírito Santo, que com certeza vai nos guiar para tomar a decisão correta diante de Deus. Temos que afiar a nossa sensibilidade espiritual para conseguirmos fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que temos que pensar é se a decisão que estamos inclinados a tomar está alinhada com a palavra de Deus, porque se não estiver, claramente é uma decisão errada a tomar. Outra coisa importante a se considerar é se o nosso coração, que conhece a Deus e a sua palavra, está em paz. Afinal, a paz tem que ser o árbitro do nosso coração, como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 3,15. Se não tivermos no nosso coração em paz, temos que orar mais, pedindo a direção ao Espírito Santo. Teve uma vez que eu tinha que tomar uma decisão, era uma compra que eu tinha que fazer. E eu senti uma angústia muito grande, mas o vendedor estava me pressionando, e eu comprei. Deu tudo errado. Então, eu lembrei desse texto. A paz de Deus tem que ser o árbitro do nosso coração. Se a gente não está em paz, se a gente sente angústia, não é a vontade de Deus que a gente faça aquilo. Aquilo não é a decisão acertada a ser tomada. A questão que se impõe é que muitas vezes nos tornamos surdos, espiritualmente falando, e queremos fazer nossa própria vontade sem querer consultar a Deus. Muitas vezes o espírito do engano, o espírito da mentira, nos cega e nos ensurdece para fazermos aquilo que não é da vontade de Deus. E o resultado, muitas vezes, é desastroso. Devemos querer fazer a vontade de Deus por amor. É o amor de Deus impresso em nosso coração que nos move a desejar fazer a vontade de Deus. Afinal, a gente a gente sempre quer fazer a vontade de quem amamos. Se Deus é o primeiro lugar, ocupa o primeiro lugar na nossa vida, queremos agradá-lo. É natural. Nosso maior exemplo foi a vida de Jesus, que saiu de sua glória ao lado do Pai para vir à Terra com a missão de morrer numa cruz. Ele mesmo, um pouco antes de seu martírio, disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, Jesus nos deu o exemplo. E a Bíblia diz que depois na verdade, ela diz lá em Isaías 53, o profeta já profetizava esse momento do martírio, que no fim de tudo Jesus ficou satisfeito com o seu trabalho. Como alguém pode ficar satisfeito em morrer uma morte de cruz? A morte mais cruel, a morte mais indigna que podia acontecer. Mas ele fez a vontade do Pai. E por que que era a vontade do Pai?
porque através daquela cruz, daquele sangue derramado, todos nós podemos ser justificados, transformados, lavados e salvos para viver a vida eterna na companhia do nosso Pai eterno, na companhia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a minha oração por mim e por você, que nossa mente seja renovada para fugir dos padrões e valores do mundo, para podermos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A minha oração por mim e por você é que possamos experimentar a leveza, a paz e o bem-estar por estarmos no centro da vontade de Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele guie a nossa mente para entendermos a vontade do nosso Pai eterno para as nossas vidas. Minha oração por mim e por você é que sejamos aperfeiçoados por Deus e sempre tenhamos como nosso maior exemplo a vida de Jesus, que fez a vontade do Pai, indo para aquela cruz por amor a todos nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.